mais... Eu queria que você falasse um pouco da sua faculdade, do que você... tipo assim, não só do curso que você faz, do seu interesse, mas também da inclusão que você tem acesso, esse tipo de coisa. Então, eu faço curso de moda no Instituto Federal e lá eles têm mais adaptações justamente por ser Instituto Federal, porque os institutos federais geralmente estão mais voltados para essa questão de inclusão e diversidade. Então, eu acabo tendo várias adaptações, nada convencionais, mas são coisas que me ajudam bastante. Um exemplo é que eu posso fazer crochê ou bordado enquanto eu assisto a aula, coisa que geralmente seria vista como falta de interesse. Só que, na verdade, eu preciso fazer isso para eu conseguir me concentrar. Porque se eu não estiver fazendo alguma coisa com a minha mão também, que eu possa gastar um pouquinho de energia ali, eu não vou conseguir prestar atenção no que o professor está falando, porque o meu cérebro vai longe. Então, eu preciso estar fazendo pelo menos mais uma coisa para conseguir prestar atenção. E então, pode ser crochê, pode ser bordado, pode ser desenhar, pode ser qualquer coisa manual, mas eu preciso ocupar as mãos. E junto com isso também, eu posso ficar de fone de ouvido em todas as aulas. Depois que teve essa questão de proibição de celular nas escolas, chegou um pouco na faculdade também. Eles pedem para desligar, para não usar, mas eu continuo podendo justamente porque eu estou sempre ouvindo música para conseguir tanto prestar atenção no que o professor está falando, para bloquear outros estímulos, quanto para poder ser um estímulo a mais que vai me permitir ficar sentada quieta assistindo a aula. Porque se eu não tiver esses estímulos a mais, a música e fazer alguma coisa com a mão, principalmente à noite, que é quando é a minha faculdade, eu fico muito agitada. Então eu preciso dessas duas coisas juntas para então eu conseguir prestar atenção. E aí tem essa questão de bloquear também os barulhos de fundo, barulhos de outros alunos, que é uma coisa muito legal, interessante, peculiar do cérebro autista, que é não conseguir separar qual som está perto e qual som está longe. Então, esse é um dos principais motivos para ter sobrecarga sensorial, inclusive. É o meu cérebro de um barulho que está um pouco mais distante. Ele interpreta todos como se eles estivessem na mesma distância e como se fossem igualmente importantes. Então, ter o fone de ouvido passando, geralmente uma música clássica, para não ter letra junto, me ajuda a bloquear um pouco esses outros estímulos mais distantes e focar mais na voz do professor. Além disso, teve uma matéria que era na sala de costura, e aí a sala de costura tem muita gente costurando ao mesmo tempo, então o barulho de todas as máquinas, luzes brancas, obviamente, porque é de noite, escuro, e a gente precisa enxergar o que está fazendo. Então tem luz branca na sala, tem a luz branca da máquina, tem o barulho de todas as máquinas, o barulho da minha máquina, e aconteceu nessa aula em específico de eu ficar com muita sobrecarga sensorial. Eu passava mal toda a aula, que é uma outra coisa que muita gente não sabe, mas a sobrecarga sensorial nem sempre é fácil de identificar, porque às vezes você nem percebe que está te incomodando, mas você começa a literalmente passar mal. Você fica com dor de cabeça, fica com tontura, assim, é muito estranho. É uma sensação de mal-estar mesmo generalizada. Você já Então pode acontecer. precisou, você já precisou tipo, ir embora mais cedo, sair da aula ou por esse Então, motivo? essa matéria eu tive que fazer ela em um outro horário. Eu tive que fazer separado de toda a turma, num horário que a sala tivesse vazia, só eu e o monitor da matéria, e fazer durante o dia, para não precisar usar as luzes claras, e poder contar mais com a luz do dia mesmo, e não ter também o barulho das máquinas, o barulho de outras pessoas conversando e mexendo nas coisas, justamente para poder conseguir fazer a aula, porque eu estava indo embora mais cedo, toda a aula, e eu demorei para entender o que estava acontecendo, porque eu chegava lá, começava a passar mal, eu achava estranho, toda a aula acontecia isso,
Até que um dia eu estava em casa e eu estava numa situação parecida. Eu estava assistindo série com o barulho da máquina, a luz em cima de mim, e aí começou a me dar a mesma sensação. E foi aí que eu percebi que era sobrecarga sensorial e que eu ia ter que ir em um outro horário. Aí eu falei com a professora e durante o semestre inteiro essa matéria eu fiz num horário separado para eu poder conseguir fazer. Pô, bacana. Bacana, assim, a abertura da sua faculdade também, da professora, essa consciência, né? A questão sensorial, alguns superdotados têm também, alguns mais e outros menos. Eu não posso dizer que é igual ao autismo, porque eu não sei também, não tem tanta pesquisa que vai Eu dizer que também é não sei. igual, mas assim, é relatado bastante e tem pessoas que não são autistas e são só superdotados, né, no caso, sem dupla excepcionalidade, mas também tem essa questão muito assim proeminente, sabe? Mas o Sim, que que é? eu não diferencio assim, do que é a sobrecarga sensorial. Eu atribuo na conta dos dois, na verdade. Eu acho que é uma junção dos dois. Porque não tem como separar, realmente nos dois tem. Sim, inclusive eu tenho também uma dificuldade de controle inibitório, que assim é comportamental, teria de inibir comportamentos impulsivos, mas também de inibir estímulos do que é mais relevante e o que é menos relevante. Então, algumas coisas para mim também são, não sei, algumas coisas de percepção musical, eu tenho mais dificuldade, por exemplo, encontrar coisas às vezes dessa percepção visual, às vezes é bem, a coisa está na minha cara, eu não vejo, eu não acho. Então, mas assim, claro, é diferente e eu conversei uma vez com um colega terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial e ele disse que alterações sensoriais não são só do espectro autista, que é comum até algumas pessoas típicas têm. E ele me explicou o porquê do autista entrar mais em crise. É muito uma questão de uma dificuldade de encontrar estratégias para se regular. No caso, você também, pela superdotação, pela sua própria observação, você conseguiu uma estratégia de ir em outro horário e conseguiu quebrar esse ciclo de estar sempre passando mal, etc. No caso, você conseguiu encontrar, mas às vezes com a rigidez, as pessoas têm dificuldade de, vamos dizer, de ver uma outra forma, de evitar uma situação que é desagradável, que desestabiliza, que leva à crise, né? E é bacana assim você ter que assim em alguns ambientes acadêmicos já se tem essa melhor compreensão. A gente espera também que nos ambientes de trabalho que os direitos da pessoa autista chegam até o ambiente de trabalho e existem empresas realmente inclusivas, né? É algo que poderia acontecer na superdotação também. A gente a gente conversou na semana passada sobre a questão da escala de trabalho, né? Não sei se você já teve a experiência de ter uma jornada assim normal, de 8 horas ou um pouco mais longa. Eu também vou dizer que eu nunca tive. Assim, meu trabalho sempre foi diferentão. E por alguns meses, eu sei que deu muito errado, assim. Tipo, eu vi, caraca, eu não consigo lidar com isso. Eu não tinha identificação ainda, mas eu percebi isso, né? Tem pessoas com dupla excepcionalidade na comunidade que relatam, por exemplo, que são concursados, tipo, tá, tem a inteligência, tiveram facilidade de passar no concurso, etc., mas só que no modelo de jornada de trabalho do concurso ou na convivência com as pessoas encontram algumas dificuldades e que às vezes levam a burnout, levam a depressão e isso é um pouco complicado, porque nem sempre se encontra um ambiente inclusivo, né? Pois é. Uma A coisa que eu, questão. Pode falar. uma coisa que eu queria salientar, a sua preferência pela moda, né? Que está bem fora do estereótipo, do
Tipo, se espera sempre que o superdotado vá se interessar por astronomia e por xadrez, sei lá, por física quântica, e a gente vê as pessoas se interessando por todo tipo de coisa, que eu até diria que a diferença do superdotado não é o assunto que ele se interessa, mas a maneira que ele se interessa pelo assunto. Exatamente. E, geralmente também é comum ter mais de um interesse. Eu tenho interesse em basicamente todas as áreas, só que, claro que não dá para fazer todas de uma vez. Então, eu comecei na moda, foi de um jeito até, tipo, só aconteceu, sabe? Eu fiquei até o último segundo tentando decidir o que eu ia fazer, justamente porque eu gosto de todas as áreas. Então, é bem difícil escolher. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer moda. Era bem conveniente para mim, assim, a região onde eu tô, também as pessoas que eu conheço, assim, deixavam uma área muito conveniente para mim e uma área que eu gosto, que tem a questão do criativo. Isso é muito bom. E de poder fazer mesmo, é uma faculdade prática. A gente não tem prova teórica, é muito raro, a gente não tem muita teoria. A gente tem, assim, um pouco de teoria e logo em seguida já vem a prática. E isso eu acho incrível. Mas é uma coisa até que em uma das comunidades de superdotação tinha gente perguntando esses dias mesmo, né? Porque no caso era uma mãe que tem um filho que está ali com uns 17 anos, está bem na fase de decidir o que vai fazer, e ele não consegue decidir porque ele gosta de tudo. E aí a grande questão é lembrar que a gente não precisa decidir. A melhor coisa é, assim, decidir, né, uma primeiro para começar, mas a gente sempre pode continuar aprendendo sobre outros assuntos. A gente não precisa ficar em uma área só. E, na verdade, é até melhor que a gente não fique em uma área só, porque o futuro é dos generalistas. Isso é uma coisa que foi falada, inclusive, em umas aulas que eu fiz da FAP com o Pondé. Toda vez que eles abrem pós-graduação nova, eles fazem algumas aulas no YouTube sobre o tema da pós-graduação. E como o Pondé é um dos professores dessa pós, ele falou lá sobre a questão de marketing, falou de inteligência artificial, de trabalho e dessa onda que está vindo. E sobre toda essa questão, né, de inteligência artificial que está sendo muito falada. E agora, na verdade, vai ser uma era de ouro para os superdotados, porque é a era dos generalistas, é a era também de quem é curioso, assim, e junta, né, as áreas diferentes, e tem o pensamento crítico, sabe quais perguntas fazer. Isso é uma coisa muito importante que foi falada nessas aulas também. A questão não é você ter a resposta, porque a inteligência artificial vai ter a resposta que você quiser. A questão é saber fazer a pergunta e saber qual pergunta fazer. E em fazer perguntas, os superdotados são excelentes. Em perguntar coisa, em querer saber. Então, assim, eu imagino que, pelo que eu estou vendo da tendência do mercado, tanto de marketing quanto mercado de trabalho, nos próximos anos, vai ser realmente assim, a era de ouro para neurodivergentes, principalmente superdotados. Sim, é importante eu dar uma situada, assim, as pessoas que não estão muito acostumadas com a superdotação e tal, tem uma ideia que a inteligência do superdotado é igual, vamos dizer, que é uma inteligência igual, só que mais proeminente. E, na verdade, é um perfil mesmo diferente, né, do neurotípico, porque não é um aprendizado muito linear, o aprendizado se dá de outra forma, e é um perfil de inteligência diferente que a gente, vamos dizer, faz mais conexões entre áreas. A gente não tende a ficar tão especialista numa área só, pelo contrário, os interesses tendem a ser múltiplos, e não só tem interesses múltiplos, mas a gente linka interesses múltiplos, às vezes de áreas que parecem não ter nenhuma conexão uma com a outra, e uma coisa, às vezes, que você aprende num conceito de física, você leva para a sua filosofia de vida, e a gente faz umas conexões muito assim, parecem aleatórias, né? Mas para a gente faz sentido, né?
Eu estou fazendo essa mistura agora no meu TCC, juntando moda e neurociência. Neurociência é uma hiperfixação minha desde pequena, eu adoro. E parece que não tem nada a ver, mas tem. A ponto de eu conseguir citar o Miguel Nicoleles no meu artigo de TCC de moda. Aliás, ele está super na moda. Maravilhoso. Agora até o livro dele, que ele lançou, Nada Mais Será Como Antes, que é uma ficção, eu vi hoje que vai virar um filme. Já estão adaptando, agora vai lançar em 2027, por aí vai demorar ainda, mas já tem a diretora do filme para fazer toda a produção. E é muito interessante ver que ele também faz isso, inclusive. O Miguel Nicoleles, ele trabalha no campo teórico, ele lança livros teóricos, que é um dos que eu citei, e ele também escreve ficção. O livro que vai ser adaptado dele é uma ficção. Então, assim, não precisa ficar num campo só, né? Sempre dá para juntar os mais diversos campos, e é assim que a gente vai conseguindo novas áreas também na ciência e novas áreas de estudo. Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. Dá para fazer umas conexões muito interessantes sobre áreas que parecem completamente desconexas e, na verdade, não são. Sim, é bacana, desconstrói todo, vamos dizer, toda a maneira de pensar ocidental que vigorou durante séculos, vamos dizer assim, e de ter as disciplinas bem divididas e bem delineadas, que culminou um pouco no que a gente chama de pensamento moderno, né? Uhum. Que, vamos dizer, do pós-guerra para cá vem sendo desconstruído, né? Um processo de desconstrução. Está chegando nos dias de hoje e tem essa possibilidade tanto de agregar diversas áreas numa área, que é o caso das neurociências, né? Que são... Neuro tudo. que são, na verdade, algumas áreas distintas, mas que têm algumas coisas em comum, e não é uma disciplina tão à parte, no caso, tão delineada, né? E é bacana... uma coisa muito nova, né? Estão descobrindo agora a maioria das coisas. Até recentemente, esse ano mesmo, descobriram um segundo neurônio no hipocampo. E foi uma descoberta muito interessante, porque até antes disso, ou seja, até o começo desse ano, eles achavam que cada área do cérebro só podia ter um tipo de neurônio. E agora descobriram que não é bem assim que funciona. Então, assim, tem toda a questão também do espaço entre os neurônios, que, assim, parece que é um espaço vazio e, na verdade, não é um espaço vazio. Tem, acho que mais de 50 substâncias, só que, assim, só algumas delas foram identificadas. Então, toda a questão do nosso cérebro, como a gente vê e interpreta o mundo, está tudo sendo estudado agora. A maioria das descobertas são muito recentes. Sim, a possibilidade até dos exames de imagem é dos anos 80 para cá, né, da década de 80 para cá, e sempre se teve a questão que era complicado entender o cérebro em funcionamento. Tipo, os exames seriam muito lesivos e eram feitos geralmente em autópsia, né? Então, os estudos eram ou o comportamento de pessoas lesionadas, ou estudar os cérebros. Tinha umas coisas bizarras, assim, na Rússia tinha um banco de cérebros da União Soviética lá. Aí tinha o cérebro de Lenin, cérebro de pessoas geniais. Aí, tipo assim, dava um filme de terror esse tipo de pesquisa. E hoje você pode pegar uma dessas pessoas proeminentes, né? Por exemplo, o Mingyur Rinpoche, que é um mestre budista do Tibete. Ele foi examinado meditando, né? O cérebro dele funcionando enquanto ele meditava, e se percebeu um processo muito diferente, né? Então, se tem essa possibilidade de pesquisa que ainda vai virar de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre o cérebro, o desenvolvimento cerebral, né? Nos próximos anos, a neurociência vai ter um avanço significativo, assim, mais do que já está tendo. Mas nos próximos anos, uma área que vai evoluir bastante é a neurociência. A gente pode esperar
muita notícia, muita novidade de como o nosso cérebro funciona, a gente finalmente começar a entender como ele funciona, como ele interpreta o mundo. Sim, principalmente a gente que tem um cérebro meio diferente.